Deus abençoe a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: esse é só o primeiro culto de 2025. Grandes coisas Deus ainda vai fazer esse ano na nossa igreja. Eu creio. Esse é um ano de sobrenatural, um ano de milagre. O ano onde Deus vai usar a tua vida de uma forma extraordinária. Eu creio nisso. Amém? Só deixando um aviso também, você que é jovem de 18 a 30. Quantos jovens de 18 a 30 nós temos aqui? Levante a mão. Tá meio fraca essa juventude. Essa juventude 18 a 30. Cadê a renovada 30 a mais? Cadê? Pô, parece que está mais animada essa juventude 30 a mais aqui. Embora eles sempre fiquem sentados, mas eles estão mais animados agora. Tem vôlei sexta-feira, então fica ligado aí no perfil da Renovada Young para saber todas as informações em nome de Jesus. Eu queria agradecer a Deus pela vida do ministrador dessa manhã. Eu queria que você aplaudisse pela vida do nosso querido Sérgio Santos. Sérgio, filho do seu Salvador e da dona Edna, marido da Alessandra, pai da Ana, do Caleb, do José e da Maria. É um prazer poder aqui apresentar o Sérgio para ministrar essa palavra. A gente se conhece há quase 20 anos já, né, cara? Rapaz, a gente era magrinho. Mas o Sérgio, ele é uma pessoa muito especial, um homem de Deus. A nossa igreja tem o privilégio de ter homens de Deus. Para ter certeza que todos aqueles que sobem aqui nesse altar para ministrar a palavra, eles carregam consigo uma unção, uma graça. E não é só a palavra, mas é a vida. E uma das coisas que eu mais prezo é a vida que é transferida. Às vezes a gente vê alguns ministradores que têm uma capacidade, uma eloquência, que dominam a arte da comunicação. A gente brinca que tem umas pessoas que são formadas na gambiarra comunicativa. Você dá qualquer tema para ele, ele consegue esboçar durante muito tempo. Mas não transfere vida. E eu tenho certeza que o Sérgio, cada vez que ele sobe nesse altar, ele não transfere só uma palavra, mas ele transfere a vida de Deus que está sobre ele. Nós acompanhamos, a primeira vez que eu ouvi falar do Sérgio foi por meio da Adriana. Ela falou: amor, tem um rapaz na faculdade lá, e a gente está vendo Jesus nele, eu estou tão animado. E aí a gente começou esse relacionamento, estreitar esse relacionamento, recebê-los na nossa casa, ainda quando eles nem eram do nosso ministério, para poder ouvi-los, para orar juntos e ver essa família crescendo. E ele disse que 2025 vem surpresas por aí, né? Não estou dizendo que será outro filho, vem surpresas por aí. Acabou, né? Acabou. Mas eu quero dizer, Sérgio, você é uma bênção. Nós te amamos. É tão bom ver você envolvido em tudo, servindo ao Senhor com excelência, nas células, no ministério. Nunca colocou empecilho em relação a nada. Então eu queria que você, mais uma vez, aplaudisse o Senhor pela vida de Deus que flui na vida do Sérgio. Então estenda a sua mão para cá, porque esse primeiro domingo do ano vai ser extraordinário. Pai, nós abençoamos a vida do Sérgio. Abençoamos a sua casa, a sua família. A unção que ele carrega e que ele preserva. A unção, Pai amado, que é visível, Senhor amado, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Deus, eu quero declarar, Pai, aquilo que o Senhor já ministrou sobre ele, aquilo que o Senhor já liberou sobre ele, que possa agora nos alcançar de uma forma extraordinária. Como amigo, como pastor do Sérgio, eu o abençoo, para que a graça e a glória do Senhor sejam palpáveis nesta manhã, nesse primeiro culto de 2025, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, depois dessa introdução aqui, meu irmão. Uau! Eu sou muito honrado aqui pela nossa igreja, pela vida do apóstolo Joel, pela vida do pastor Alex, da pastora Adriana, todos os pastores aqui, da sua vida, porque nós estamos em família, né? E é tão gostoso se sentir em casa, né? Quando a gente não tem, às vezes, está numa situação difícil e não tem uma pessoa do nosso lado, é tão difícil, mas quando a gente tem irmãos e pessoas que de verdade se preocupam com a gente, né? A gente fica tão feliz em estar acomodado.
Você faz parte dessa família. Olha a pessoa que está do seu lado e fala, você faz parte dessa família. Mas fala com vontade. Você faz parte dessa família. Aleluia. Nós estamos muito empolgados mesmo. Essa virada de ano foi sensacional. Não foi pelo pernil. Foi bom, né? Tava bom, não tava? Não foi só pelo pernil. Foi pela unção que foi derramada aqui nessa virada. Foi poderosa. Eu estava ali na minha mesa, ali vibrando, o apóstolo falando das 12 bênçãos, e eu lá na minha mesa vibrando, as pessoas, eu fiquei pensando depois, as pessoas acham que eu sou louco, né? Eu estava lá vibrando, empolgado, as crianças desenhando, eu peguei um giz de cera e comecei a anotar tudo. Aí tinha que subir pro louvor, depois eu pedi para minha mãe anotar o resto Minha mãe foi lá, fiel, anotou, foi levar lá em casa depois da palavra, porque Deus tem algo poderoso para o ano de 2025 para a gente. Meu irmão, não tem como fugir disso. Há uma unção preparada sobre a igreja do Senhor. Há algo muito especial a ser derramado para aqueles que são fiéis. Apesar do cenário macroeconômico, apesar da economia não ter boas notícias, a taxa de juros está subindo, os economistas estão preocupados, o povo de Deus há janelas e portas abertas. E esse mês de janeiro, eu anotei bonitinho lá no meu caderno, de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, o que foi profetizado sobre cada mês. E eu anotei que o mês de janeiro é um mês de portas abertas e de novas oportunidades. Aleluia. E se você quer participar disso, abra teu coração, porque Deus tem algo muito especial para o povo de Deus, para aquele que é fiel à sua palavra. Há uma esperança, mesmo em meio à tribulação desse mundo. Há uma esperança, mesmo em meio a todas as dificuldades, porque você é guardado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E sobre ti há uma promessa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quero começar do final, quero começar de Apocalipse. Em Apocalipse 3:7 diz que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. No versículo 8 diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Deus tem uma porta aberta para a gente, para o povo que se chama pelo seu nome. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele colocou e colocará na sua vida, não há ser humano, não há situação, não haverá circunstâncias que poderá fechar essa porta. Aleluia! Estamos muito animados então por esse ano, por esse começo de ano de 2025. E geralmente no começo de ano a gente começa a fazer metas, né? Planejamento, como é que vai ser. Algumas pessoas, a maioria das pessoas inclusive pensam, eu vou emagrecer, né? O pastor falou sobre a gente era ele falou 20 anos atrás, a gente podia falar 20 quilos atrás, né? Foi há 20 quilos atrás, a gente estava se conhecendo, que a gente era magrinho, né? A gente estava na faculdade, mas muitas pessoas estão planejando entrar na academia, muitas pessoas estão planejando fazer inglês, muitas pessoas estão planejando comprar um carro, muitas pessoas estão planejando se casar, muitas pessoas estão planejando ter filhos. E há expectativas para 2025? Sim, pastor Alex. Há expectativas para 2025? Sim. Quem falou que não temos expectativas? Há uma porta aberta para 2025? Por que não? Né? Se Deus abriu a porta, ninguém pode fechar, meu irmão. Mas muita gente faz planejamento de abrir uma empresa. Mas você parou para pensar quais são os planos que Deus tem para a sua vida em 2025? Porque isso faz toda a diferença, estar alinhado com o plano de Deus para as nossas vidas. A nossa mente racional, o nosso intelecto,
Às vezes ele é limitado para planejar. Às vezes ele não tem a capacidade de visualizar as coisas do Senhor, ao menos que a gente esteja conectado com o Senhor, com o reino de Deus, e não com as nossas vontades. Por isso, nessa manhã eu quero fazer um exercício com você. Por isso, na manhã eu quero propor um exercício para você. Eu me perguntei, por que eu estou ministrando a primeira palavra da igreja do ano? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui o apóstolo Nailton, o apóstolo Joel, apóstolo Alex, pastor Fih, todos os maiores, os meus ídolos da fé, as pessoas, os meus heróis da fé, meus heróis da fé estão aqui. Por que eu estou ministrando a primeira palavra? Certamente não é pela minha capacidade, até porque profissional, né? Profissionalmente eu faço metas, eu estou há muitos anos fazendo planejamento estratégico, financeiro, mas não é por isso que eu estou aqui. Foi porque o Espírito Santo de Deus designou esse dia para que a gente ouvisse aquilo que de fato Ele tem revelado para a sua igreja. E eu me sinto muito feliz por isso. E eu me sinto muito feliz de participar desse primeiro momento. Daqui 53, 52 semanas, nós vamos virar o ano de novo. E o que nós planejarmos agora fará total diferença até o final do ano. E nós recebemos aqui algumas direções, desde o apóstolo Géser, desde o apóstolo Joel, para as nossas vidas. Coisas que, se a gente pegar, isso vai conduzir as nossas vidas totalmente até o final desse ano. Nós vamos ter sucesso, enquanto muitas pessoas passarão dificuldades. O povo do Senhor estará firme. O povo do Senhor não desfalecerá. O povo do Senhor não retrocederá. O povo do Senhor não vai parar. Porque há uma porta aberta. E se Deus abriu essa porta, ninguém pode fechar. Aleluia! Glória a Deus. Então, o reino de Deus, os planos de Deus estão ligados, não estão ligados a coisas materiais ou lógica humana. Ele transcende essas questões naturais e muitas vezes as portas que ele abre surpreende e muito as nossas expectativas, né? Nós falamos aqui sobre ser um ano desafiador, né? Nós falamos aqui sobre ser um ano que o povo de Deus precisa estar atento às portas que ele abre. E eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades, né? Como diz Moody, pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos. Antes de entrarmos profundamente naquilo que Deus tem revelado, naquilo que Deus tem falado, o que tem expectativa para esse ano, eu queria de alguma forma destravar, começar a tocar num assunto para destravar a nossa cabeça, né? Para destravar, tirar todo o paradigma, quebrar qualquer resistência que pode haver em nós por alguma circunstância ou outra. Então quero te dizer que você nunca é velho ou novo demais para estabelecer uma nova meta ou sonhar um novo sonho. Você nunca é velho demais ou novo demais para estabelecer uma nova meta ou sonhar um novo sonho. Então vamos quebrar essa barreira. Outro ponto, nunca tenha medo de confiar num futuro desconhecido, quando você tem um Deus conhecido zelando e cuidando da sua vida. Outra coisa, as oportunidades podem parecer incertas, meu irmão, mas podemos avançar com coragem. Você pode ter certeza, se você conheceu o Deus vivo, se você está sendo guardado pelo Deus vivo, não tenha medo de avançar e de entrar no desconhecido. Não tenha medo de entrar nessas novas oportunidades, porque Deus pode abrir portas para a gente, mas a gente precisa estar atento. Se a gente está firmado no Senhor, você não pode ter medo, você precisa ter coragem de entrar por essas portas. Outro ponto para a gente entrar na palavra. Deus está sempre fazendo 10 mil coisas em nossas vidas, está abrindo 10 mil oportunidades em nossas vidas, mas a nossa capacidade de perceber isso, muitas vezes a gente consegue só perceber uma, duas ou três, mas isso não muda o fato de que Deus abriu oportunidades para que a gente entre, e se é Ele que conduz as nossas vidas, Ele vai alinhar os planos deles, por mais que a nossa capacidade de perceber isso seja pequena.
Por mais que a gente não perceba, quando Deus abrir uma porta, Ele vai nos conduzir no caminho para que essa porta seja efetiva. E que por mais esquisito que seja, vai ter um planejamento para que você tenha sucesso ao entrar por essa porta. Amém? Então vamos à palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos falar de um texto poderoso, que eu gosto muito desse texto. Livro de Atos, capítulo 12, fala sobre Pedro e Tiago, né? Eram situações difíceis que eles estavam passando naquele momento. Versículo 1 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmo. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarde isso. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o que aconteceu aqui? Vamos dar uma paradinha para a gente fazer essa exposição. Tiago tinha sido preso. Então, depois que Jesus morreu, o povo de Deus começou a fazer as grandes obras e começou a incomodar, especialmente o sinédrio, os judeus. Então, Herodes, movido por essa questão política, mandou prender. Ele pensou em maltratar o povo de Deus, prender e maltratar o povo de Deus. Então ele pegou Tiago, que ele era um dos líderes da igreja, prendeu Tiago, e a Bíblia diz que ele foi morto a fio da espada, decapitado. E Tiago não era qualquer pessoa. Tiago era um dos 3 mais próximos de Jesus, Tiago, irmão de João, era aquele que viu de perto a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, aquele que viu de perto a transfiguração do monte. Então ele não era qualquer um, aquele que estava bem próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João. E eles pegaram um desses líderes, e Tiago, que também era conhecido lá dos Boanerges, o filho do trovão, por ter aquele temperamento explosivo, devia ser um grande líder. Então pegou ele como exemplo. E como o povo judeu se agradou disso, e Herodes percebeu, ele resolveu pegar Pedro e fazer a mesma coisa. Prendeu a Pedro, por ocasião da festa. Eles não mataram Pedro ainda, mas estava planejado. Mas a Bíblia diz que o povo do Senhor, a igreja do Senhor, ele estava em incessante oração. Eles estavam orando a Deus a favor dele. Continuando aqui, no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado, Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Há um mistério sobre isso. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua logo adiante. O anjo apartou-se dele, e caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico.
olha que grande milagre. Uau! Meu irmão, não foi uma coisa normal. Herodes estava preocupado, porque ele já não era a primeira vez que um cristão fugia misteriosamente. No capítulo 5 vê que Pedro já teve uma fuga aí misteriosa por Deus. Também quando Jesus, ressuscitou, saiu do... Então eles estavam preocupados. Então ele colocou um trabalho, foi uma missão específica. Ele pegou 16 soldados, 4 tropas de 4 soldados para pegar, para poder proteger um homem. Ele estava muito preocupado. Então ele falou assim, o método romano era, vamos acorrentar Pedro ao lado de 2 soldados, eu quero ver ele fugir. Vamos botar uma sentinela, e depois vamos botar outra sentinela, e depois vai ter um portão de ferro, esse cara não vai sair de jeito nenhum. Meu irmão, era humanamente impossível aquele cara sair daquela prisão, fugir daquela prisão. Mas eu disse, era humanamente. Mas havia uma expectativa, porque as portas que Deus abre, ninguém fecha. E essa palavra é um bom exemplo de que quando as portas na terra se fecham, Deus tem portas no céu que fazem essas portas se abrirem para a gente aqui na terra. E sobrepõe a vontade humana. Aleluia! E Deus diz que, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E esse anjo, ele fez uma missão, tinha uma missão importante. Ele chegou do lado de Pedro, e Pedro, por algum motivo, os soldados estavam dormindo, aquela tropa. Ele toca do lado de Pedro e fala, acorda, levanta aí, cara. Pedro, ainda meio sonolento, levanta, e quando ele se levanta, as correntes caem da mão dele. Misteriosamente, cai. O anjo dá uma ordem para ele, cinge-te. Eles estavam dormindo, provavelmente as vestes dele, devia ter uma veste por baixo da capa dele, e uma cinta. Ele deve ter afrouxado a cinta para dormir, tirou as sandálias, o anjo mandou ele cingir de novo, botar a sandália no pé, coloca a sua capa, que provavelmente ele pegava a capa dele para o dormir, colocá-la com um cobertor, coloca a sua capa e segue-me. Tinha uma ordem específica do anjo, e o Pedro só meio sonolento, só seguiu. E a Bíblia diz, achava que ele estava achando que era uma visão. Ele não estava acreditando que era algo real, que ele estava passando por uma visão. E passa pela primeira sentinela e ninguém percebe. E passa pela segunda e ninguém percebe. E a Bíblia diz que um portão de ferro se abre automaticamente. Do céu, Deus pegou o controle lá e pum, abriu o portão do nada. E Pedro assim, meio sem saber, vai saindo, tá bom, tá indo embora, né? E aí diz que quando eles chegam na rua, o anjo some misteriosamente. E a Bíblia não diz que ele vai até a casa de Maria, que é mãe de João Marcos, para poder encontrar com a igreja que estava orando incessantemente, fervorosamente. Aquela mesma igreja, aqueles mesmos cristãos que não conseguiram ficar 2 ou 3 horas orando com Jesus no Getsemane, depois do Espírito Santo, os caras ficaram bala. Eles começaram a orar e Pedro chegou à noite lá, bateu na porta, eles estavam orando, provavelmente me pediram para uma serva ir lá abrir a porta, a serva foi abrir a porta, não abriu a porta porque ficou tão emocionada que era a voz de Pedro, saiu correndo avisando, olha Pedro, chegou, vocês não acreditam, acharam que a menina estava louca, e mesmo assim ficou aquela discussão e deixou Pedro de fora, e Pedro bateu novamente e o povo abriu a porta. Aleluia, as portas dos céus estão abertas para o povo de Deus, aleluia, e a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que Jesus abriu para você, ninguém pode fechar. Aleluia. As portas estavam fechadas, mas houve uma determinação do céu para que elas fossem abertas. Esse é um ano de portas abertas, de novas oportunidades. E o inimigo vai lutar com todas as suas forças. Ele vai lutar com todo o seu armamento. Ele vai colocar todas as armas na mesa para tentar te parar. Meu irmão, Pedro foi colocado diante de uma situação impossível aos olhos dos homens. Não ache que eu e você teremos facilidades para entrar por essas portas do ano de 2025. Você e eu precisamos ser muito fiéis esse ano, para que as portas de fato estejam abertas. E a gente não pode se impressionar com as coisas humanas, ou tentar derrotar as coisas com a força do nosso braço, ou com o nosso intelecto, ou com a nossa capacidade financeira, porque não é dessa forma, é pela fé,
é pela confiança no Filho de Deus, é pela confiança na promessa do Senhor, que o Senhor nos fará passar, que o Senhor quebrará todas as barreiras, que nós olharemos além daquilo que foi, além das muralhas, além dos limites que foram impostos pelas nossas vidas. Nós estamos falando aqui de viver o sobrenatural do Senhor, e muitas vezes nós vivemos o sobrenatural do Senhor e nós não percebemos o milagre. Pedro estava vivendo o milagre e não percebeu. Nesse momento você está vivendo o milagre do Senhor, e pode ser que você não está percebendo ainda. A gente muitas vezes só percebe o milagre depois que ele acontece. Fala, nossa, é mesmo, eu passei por isso, eu nem acredito que foi por essa direção. A nossa mente tende a pensar que foi por acaso que aconteceu isso, que foi sorte. Eu não sei porque fui eu escolhido, eu não sei porque fui eu promovido, eu não sei porque eu engravidei, eu não sei porque as portas se abriram misteriosamente para mim. Meu irmão, Deus está te colocando no milagre, preste atenção. Aquela igreja orava incessantemente para que Pedro fosse solto. Quando ele foi solto, nem a igreja acreditou. Ele foi solto. Não pode ser Pedro, deve ser o espírito dele, deve ser uma assombração. Não era Pedro, era Pedro. A igreja mesmo orava, mas nem ela tinha essa expectativa. Deus tem algo muito maior para a gente, e eu queria te mostrar isso no livro de Atos, ainda no livro de Atos, capítulo 3, que é a expectativa e qual que é a realidade. No capítulo 3, isso aqui é sensacional. Essa passagem aqui, ela fala da cura de um coxo. Pedro e João, eles subiram ao templo para a oração, a Bíblia diz, da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas, e para as pessoas que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando que recebesse alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas com que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E olha o milagre: os seus pés e tornozelos se firmavam. Deu um salto e se pôs de pé. Passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então todos ficaram muito admirados. Olha a situação: tinha um coxo que estava na beira no templo pedindo esmola, e a Bíblia diz que a hora nona, a hora nona, eles oravam 3 vezes ao dia. Eles oravam a terceira hora, a sexta hora e a hora nona. Se a primeira hora começava às 6 da manhã, então a primeira hora era 9 horas, a terceira hora era 9 horas, a sexta hora provavelmente era meio-dia, e a nona hora provavelmente era às 15 horas. Então eles estavam subindo para orar ao Senhor, a hora nona. E eles encontraram uma pessoa que eles já vinham outras vezes na porta. Não era incomum ver esse homem, porque diz que ele estava lá todo dia, ele era levado todo dia, e ele era um coxo de nascença. Então aquele homem, ele já desde pequeno, ele não sabia o que era andar. Desde pequeno ele era coxo, ele nasceu coxo, ele não tinha outra perspectiva. E a Bíblia diz que ele devia ter tanta dificuldade, porque as pessoas tinham que levá-lo, ele não conseguia ir lá sozinho, tinha que carregá-lo para movê-lo até lá. E ele estava com uma expectativa naquele momento, e ele estava pedindo esmola. Então a expectativa daquele coxo é que ele recebesse algum dinheiro, seja pouco ou muito.
A expectativa aí, quando João e Pedro olham para ele, aquele homem, opa, ele vai me dar alguma coisa. Já tinha cessado aqueles rituais de sacrifício no templo. Então o povo cristão, estimulado por Jesus, eles tinham uma missão de cuidar dos pobres, das viúvas, das pessoas, dos que não tinham filhos, dos filhos que não tinham pais, né, dos órfãos. Então eles tinham essa missão. E na hora, o coxo, quando ouviu que Pedro e João olhou para eles, falou: opa, agora eles vão cuidar de mim, eles vão dar o que eu preciso à esmola. Na perspectiva de Pedro e de João, quando eles olharam para o cego, eles conseguiram perceber algo poderoso que aquele homem precisava, mais do que o dinheiro para comprar o pão. Ele precisava ser curado, né? Ele precisava sair daquela condição. Aquele homem já estava há 40 anos, há mais de 40 anos naquela situação. Ele não sabia, ele nem tinha mais perspectivas para ser curado. Na cabeça dele, isso não fazia muito sentido, já não estava no repertório de pedidos que ele poderia ter. Ele só queria ficar à porta do templo para mendigar e conseguir o seu alimento. E se ele conseguisse algo, seria maravilhoso para ele, pouco ou muito. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele olha para aquele homem e fala para aquele homem: em nome do Senhor Jesus, anda. Então a palavra diz que ele pegou aquele homem pela mão direita, levantou aquele homem com as suas mãos, aleluia, e aquele homem se colocou de pé. Automaticamente os ossos daquele homem começaram a se reconstruir, se ajustar, os tecidos, a memória muscular. Meu irmão, quem escreveu esse livro de Atos foi Lucas, provavelmente foi Lucas, e um dos indícios é exatamente esse, porque ele começa a falar com linguagens técnicas, né, médicas, sobre esse assunto. Ele começa a falar que os ossos foram reconstruídos aqui, né? Que provavelmente eu fico imaginando como que foi esse milagre nos céus. E minha cabeça vai longe. A Alessandra falou: pelo amor de Deus, não fala isso na igreja. Mas eu vou falar. Eu até anotei. Eu falei: olha como eu penso isso. Eu não sei se só eu que penso doido assim ou se todo mundo pensa assim. Mas eu vou falar. Eu até anotei para falar. Olha como minha cabeça é doida. Quando eu leio a Bíblia, eu leio assim. Não se escandalize, por favor. Estava uma série de anjos lá. Minha cabeça é assim que funciona. Os anjos estavam lá. Vamos assistir mais um dia comum na terra. Estava todo mundo passeando pela terra, normal. Como é que está aí, Miguel? Tá tudo certo aí. Eles estão lá passeando, eles vão orar de novo. Vamos ver como que vai ser as coisas. Aí vamos juntar, vamos ver. Olha, ele parou pro coxo, vamos ver se ele vai dar uma esmola. Faz parte da missão dele. Ixi, eu acho que ele vai fazer um milagre. Para tudo, chama Jesus. Vai fazer... Minha cabeça dá nessa daí, eu fico imaginando essas coisas. Chama Jesus e vai fazer um milagre. Junto um monte de anjo assistindo lá, um pega a pipoca, fica, vamos ver o que vai acontecer agora. Agora vai. Será que ele vai fazer um milagre? Que milagre vai fazer? Eu acho que ele vai curar. Chama a comissão dos anjos médicos aqui, porque eles vão precisar operar um milagre agora. Jesus, cadê a comissão dos médicos? Vem cá, o anjo ortopedista, o anjo neurologista, o anjo... Chega todos os anjos lá. Eu estou aqui viajando aqui no Senhor. Chegou os anjos. Jesus, você não é o médico dos médicos? Você precisa curar esse cara. Vai ser no seu nome que ele vai profetizar. Calma aí, gente, vai dar tudo certo. A gente só tem meio segundo. O que a gente faz? Calma. Nós não estamos num outro tempo. Nós estamos no Kairos do Senhor. Para Deus, um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Eu posso operar esse milagre em meio segundo? Dá tempo. Aí eu anotei aqui. Meu teatro. Vamos lá. Um dia a gente vai colocar na igreja aqui. O milagre do templo. Um caso médico celestial. Um auditório celestial com anjos observando a terra através de um visor celestial. Começa a cena. A ação se concentra no momento descrito em Atos 3, quando Pedro e João curam o coxo. Ato 1. Pastor Fih, anota aí. A situação é detectada. Na terra,
na porta formosa, um homem que nasceu coxo está prestes a ter uma vida transformada. Pedro e João se aproximam e o inesperado começa a acontecer. Aí vem um anjo 1 que está observando. A gente vai contratar alguém para ser um anjo 1. Eu pensei em chamar alguém aqui, mas eu acho que vai ser muito, né? Não vai ser bom. Olhem, Pedro parou. Ele disse algo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O anjo 2, observador. Isso exige uma intervenção médica celestial. Ativem a equipe dos especialistas. Aí, o ato 2. Agora já vai um segundo ato. A consulta médica celestial. Entra Jesus, o médico dos médicos, acompanhado por anjos especialistas. Para vibrar a igreja. Jesus. Olha o que ele fala. Equipe, o que temos aqui? Relatem o caso. Então chega um anjo ortopedista. Senhor, o homem que nasceu coxo, os ossos das pernas estão deformados, as articulações rígidas, sem mobilidade. O anjo neurologista. Também temos uma desconexão neurológica. Os nervos motores não funcionam, o cérebro nunca enviou sinais para as pernas. O anjo fisiologista. Os músculos estão atrofiados. Mesmo que os ossos e os nervos fossem restaurados, levaria meses para ele aprender a caminhar. Aí Jesus sorrindo. Então vamos mostrar como o céu faz milagres completos. Aleluia! Mãos à obra, equipe! Vocês têm 5 segundos. Aleluia! E acontece o milagre. O milagre acontece. Ato 3. Pastor Fih, anota aí. Narrador celestial. Começa a narrar. Pastor Fih narrando. Na terra, o homem coxo se levanta, pula e anda louvando a Deus. O templo inteiro entra em alvoroço. De novo, o templo inteiro entra em alvoroço. Aleluia, tá ficando bom, hein? Aí chega o auditor humano. Aí eu pensei em colocar um auditor humano aqui, um médico auditor humano, para poder contestar aqui, né? Fazer a prova do que aconteceu ali. Então chegou um médico auditor. Um médico humano é levado ao auditório celestial para analisar o caso com base em conhecimento científico. Ele entra confuso e com uma prancheta na mão. Então chega um médico auditor e disse: bom, fui chamado aqui para analisar esse caso, vamos lá. Primeiro, regeneração óssea completa? Impossível. Isso exigiria uma reconstrução celular que nem nossa tecnologia mais avançada poderia realizar em menos de 10 anos. Né, Arthur? O Arthur vai planejar alguma máquina para poder fazer isso mais rápido. Mas por enquanto aqui esse cara 10 anos. Segundo, reconexão dos nervos? Ixi, esquece. Impossível. Terceiro, os músculos atrofiados? Nem se o homem fosse um fisiculturista ele ganharia força instantaneamente. O médico começa a rir nervosamente. Então, resumindo, isso é cientificamente impossível. Aquele coxo, meu irmão, estava 40 anos naquela situação. Aquele coxo estava naquela situação há muito tempo. Ele não imaginava isso. Nem nos melhores sonhos daquele coxo ele conseguiria imaginar isso. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que neles opera, em que nós opera. Aleluia! Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quando você for fazer a sua lista, meu irmão, lembre-se disso. Não há limites para o povo de Deus. Aquele homem estava há muitos anos à porta. Os homens levavam ele para a porta, mas Deus queria levar ele para dentro. Deus quer te trazer para dentro. Há muitos de nós que estamos aqui até fisicamente dentro do templo, mas espiritualmente à porta. Deus quer nos trazer para dentro hoje, nessa manhã.
Deus quer que a gente faça, quer nos fazer desfrutar das bênçãos de estar espiritualmente dentro da porta, dentro do templo. Deus quer nos trazer para frente. Aquele homem esperava esmolas. Não peça esmolas na sua lista. Não peça esmolas, não peça para que Deus te dê coisas pequenas, não peça para que Deus te dê coisas materiais. Aquele homem estava ligado no reino material, mas Deus queria transcender o material, queria levar ele para o reino do sobrenatural. E Deus tem planos poderosos para a sua igreja hoje, nessa manhã. Eu queria pedir para que você ficasse de pé. Aleluia. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o primeiro domingo do ano. Hoje é a primícia, o primeiro. As decisões que você tomar aqui hoje vão ser decisivas para o seu ano. E Deus tem boas decisões. Sinto que aqui Ele já está movendo através do seu Espírito Santo dentro do seu coração. Faça uma análise, faça um exame. Existe um corpo clínico lá nos céus. Lembra do ortopedista? Então, ele está aqui, meu irmão. Faça esse exame aqui. Talvez a porta que você está esperando abrir seja uma porta de cura, mas o autismo não tem cura. Mas a doença que eu tenho não tem cura. Mas os médicos dizem que não tem jeito. Meu irmão, quando as portas da terra se fecham, as portas do céu continuam abertas para você. Porque as portas que Ele abre, ninguém fecha. E se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Se você está esperando que as portas da prosperidade se abram para você, aleluia, Deus tem portas abertas aqui nessa manhã. Não se prenda às circunstâncias, não se prendam às situações, não se prenda ao seu tempo de igreja. Se você é novo, se você é velho, Deus tem sonhos e tem metas novas para você. Deus, aleluia, tem vida para você. Uma mente que para de sonhar, uma mente que para de fazer meta, é uma mente que já morreu, uma vida que já morreu. Deus tem vida nessa manhã para você. Deus está aqui para ressuscitar e restaurar os sonhos e dizer que você é especial, que você faz a diferença, que você foi chamado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui nessa manhã, é porque você faz parte do plano de Deus. E Deus já tem preparado algo tão grande, tão poderoso para você. E você está esperando pouco. Não espere pouco. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de ser taxado como sonhador. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir para o Senhor. As portas estão abertas. As novas oportunidades virão para o povo que confia no Senhor, para um povo que é fiel ao Senhor, para um povo que não se rende às situações humanas. Satanás já mandou Herodes para te prender, mas há um anjo preparado e posto para te libertar se isso acontecer. Tenha coragem de avançar em direção àquilo que Deus te chamou. Esse ano de 2025 vai ser um ano diferente na sua vida. Esse ano de 2025 vai ser um ano diferente na sua vida. Toma posse disso. Muitas pessoas daqui sairão com metas de ler a Bíblia em um ano, sairão com metas de jejum. Muitas pessoas aqui estão sendo impulsionadas pelo Espírito Santo para ter uma vida santa no altar do Senhor. Muitas pessoas sairão daqui com vontade de servir ao Senhor com intensidade na obra deles. Aleluia. Muitas pessoas sairão daqui consciente que Deus quer restaurar a sua família, reconciliar a sua família. Aleluia. Essa vontade de pedir perdão para o seu familiar não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus. Essa vontade de se reconciliar com Cristo não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus para você. Deus traz ao meu coração que há pessoas sendo movidas aqui hoje nessa manhã, movidas ao sobrenatural.
Deus quer te tirar desse lugar de realismo, Deus quer te tirar desse lugar de ser cético. Aleluia. Eu, antes de me converter, era uma pessoa muito racional. Eu, antes de me converter, era uma pessoa muito racional. Eu não queria olhar as coisas de uma forma que não fosse lógica, que não fizessem sentido. Até que Deus me trouxe 2 acidentes de moto. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em um espaço de uma semana, eu sofri 2 acidentes de moto. Foi naquela época que eu conheci a Adriana, a pastora Adriana. Ela sabe disso. É um processo, né? A gente não é liberto imediatamente. Mas naquele momento eu descobri, aleluia, que as coisas racionais não faziam mais sentido pelo milagre que Ele fez na minha vida. Eu descobri que existia o sobrenatural. E a partir desse momento eu me rendi ao Senhor. E a partir desse momento eu me entreguei ao Senhor. E eu resolvi viver a minha vida no sobrenatural e parar de viver a minha vida conforme os meus planos e conforme a lógica humana. Porque há uma expectativa no céu, na minha e na sua vida. Deus te chamou para grandes coisas. E se você hoje nessa manhã sentiu vontade, tem planos e projetos, e tem sonhos, e quer fazer um plano com o Senhor, e se você nessa manhã sente desejo de fazer novas metas ao Senhor, e você quer apresentar aqui no altar do Senhor os seus planos, eu queria te pedir, Deus, hoje, queria pedir para que você viesse aqui à frente, para que você viesse aqui ao Senhor, para que você viesse trazer os seus planos no altar do Senhor, porque o Senhor quer selar esses planos. Hoje é um dia muito especial, aleluia. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que Deus quer marcar os teus sonhos. Hoje é um dia que Deus quer aprovar o seu projeto. Deus tem um projeto para você, aleluia. Mas Ele não faz esse projeto sozinho, você precisa entrar. Deus abre uma porta para você hoje nessa manhã, mas você precisa entrar por essa porta. Aquele coxo, ele era carregado. Hoje Deus quer que você pare de ser carregado e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje Deus te chama aqui não para ficar à porta, à margem, à beira, mas te chama para entrar pelas portas, pelos sonhos que são perfeitos, pelos projetos deles que são grandes e oportunos. E se você está com a sua lista, mesmo no seu coração agora, apresente ao Senhor a sua lista para 2025, sabendo que Ele tem coisas muito maiores para você, muito maiores, que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para você. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, sim, Senhor, concordando aqui com o povo de Deus que trouxe os seus planos, os seus projetos, as suas metas. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o médico dos médicos. Por isso eu peço, Senhor, abra uma porta de cura hoje aqui nessa manhã. Nós declaramos como foi feito com aquele coxo: levanta e anda, ser curado em nome de Jesus Cristo. Abre uma porta, Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, no trabalho, uma oportunidade financeira, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós damos ouvidos à Sua palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, e confiamos em Ti. Fazemos uma prova do Senhor. Sabemos que o Senhor abriu o Seu bom tesouro, Senhor. Aleluia. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo que as janelas do céu se abrirão e derramarão sobre a abundância na vida dos teus filhos que precisam de uma providência financeira. Nós oramos, Senhor, que as portas da reconciliação estejam abertas, Senhor. A reconciliação da salvação com o Senhor, da reconciliação com Cristo, da reconciliação da noiva do Senhor com Cristo, da reconciliação familiar, de filhos com pais, de irmãos, de primos, de amigos,
do Senhor Jesus Cristo abra as portas da reconciliação hoje nessa manhã, para que o seu povo possa entrar. Aleluia. Nós oramos aqui hoje nessa manhã, declaramos que o poder de Deus está sobre o povo de Deus, que nós não seremos abalados. Declaramos que o Senhor está selando hoje nessa manhã um tempo novo, uma nova história, novas oportunidades, novas coisas, um novo do Senhor sobre a sua igreja. Renova, as coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo sobre o povo do Senhor, sobre a casa do Senhor. Restaura sonhos, renova sonhos, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua obra seja aperfeiçoada na vida dos nossos irmãos. Por isso nós oramos e declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sela esse novo tempo, sela esse novo ano, que seja um ano de portas abertas e de novas oportunidades para o povo de Deus. Assim nós louvamos e te agradecemos e aplaudimos com louvor o seu grande nome, o seu santo nome, para a honra do teu nome. Tomamos posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu tomo posse, eu tomo posse daquilo que Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que fique com você essa palavra, que a porta que o Senhor abriu, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Eis que tem uma porta aberta para você. Entre por essa porta, porque como diz Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Deus te abençoe.